Fala pessoal, um amigo, o Pablo, que está em um dos grupos lá, que eu também faço parte, sobre Revit, ele me fez uma pergunta. Ele falou que ele saiu colocando as paredes todas a 2,75 e agora precisa mudar a altura de todas essas paredes. É uma dúvida básica, mas que muita gente acaba tendo esse tipo de dúvida quando está começando a aprender o Revit. Então vou falar um pouquinho sobre os vínculos aqui, como que você vai corrigir. Vou mostrar também como é que você pode alterar todas as paredes de uma vez, já para vincular um nível ou para subir a altura dela. Então vou mostrar várias situações, como é que ele pode resolver o caso dele, mas também como que são as boas práticas para você seguir aqui. Então estou aqui no Revit, vou desenhar algumas paredes, tá? Para esse template aqui eu só tenho dois níveis, o nível térreo e o nível de cobertura. Mas imagina que eu faça aqui algumas paredes a 15 centímetros, ou paredes de 15 centímetros, perdão. Depois eu posso ter inclusive outras paredes de 20, porque ele falou que ele tem algumas paredes de 20. Ó, o áudio não vai ficar dos melhores aqui, porque eu não estou no estúdio que eu gravo as videoaulas, tá? Então tem um pouco de interferência, tem bastante eco, mas não tem problema, para vocês entenderem. Então quando você faz uma parede, ó, deixa eu aproximar e vou ocultar esses elementos. Quando você faz uma parede, ao selecionar essa parede, ela possui vínculos. O que são os vínculos aqui dentro do Revit, no caso das paredes? Quando você vem aqui, ó, a restrição da base, ela está saindo do térreo, ela está no nível 0, está no nível do térreo. Quando eu abro aqui uma elevação, por exemplo, elevação frontal, já disse para você que no template que eu estou trabalhando, eu só tenho o nível térreo, que é o 0, e tem a locação e cobertura, que é a 2,70. Então essa parede que eu criei, por exemplo, essa que eu seleciono agora, ela está saindo da restrição da base do térreo, então ela sai do 0, que equivale ao térreo, e a restrição superior ela vai acima para a locação e cobertura. É desse jeito que você tem que fazer a maioria das paredes no Revit, a não ser que for uma mureta, um muro externo. Quando você tem as paredes da edificação, o ideal é que você vincule aos níveis que você está trabalhando dentro do seu projeto. Por quê? Porque imagina a seguinte situação, se eu viesse agora aqui e mudasse de 2,70 para 4 metros, todas essas paredes que estão vinculadas, que são essas paredes aqui do 3D, elas foram agora para a altura de 4 metros. Então, quando você trabalha vinculado dessa maneira, inclusive, Pablo, se tuas paredes estiverem vinculadas, basta você abrir aqui a elevação frontal e mudar, sei lá, se você quer 3 metros, você coloca 3 metros, que as tuas paredes ficarão com 3 metros de altura. Essa é a primeira situação. Tá beleza? Então, como é que... deixa eu colocar até algumas portas aqui, ó, que eu vou simular outra coisa também. Porta, janela... tá tudo doido aqui as minhas paredes, mas é só para exemplificar, tá? E está passando aqui uns veículos, o lugar que eu estou não é o melhor para gravar, mas não tem problema, para vocês entenderem, tá? Você precisa trabalhar com vínculos. Agora, se você tiver feito, eu vou falar outras coisas sobre vínculos mais, tá? Mas, Pablo, se você tiver feito tudo sem vínculo, o que você pode fazer, tá? Imagina a seguinte situação, você seleciona tudo que você tem no projeto, pode abrir aqui pelo 3D, ó, clica e arrasta tudo. Vem aqui em filtro e você vai clicar para verificar nenhum e vai deixar verificado só as paredes. O que você está fazendo? Você está selecionando tudo, mas agora você quer deixar selecionado só as paredes do seu projeto. Você dá um OK. Com as paredes selecionadas, você pode vir aqui do lado e modificar. Por exemplo, eu não quero mais agora ele conectado à locação e cobertura. Eu vou deixar como não conectado. E aí no lugar da altura desconectada de 3 metros, eu vou colocar 7 metros. Quando eu passo o mouse para a direita, olha o que acontece. Eu modifiquei todas as paredes de uma só vez. Por isso que a ferramenta de filtro ali dentro do Revit é muito importante. Tá? Por exemplo, tenho lá tudo e está tudo desvinculado. Eu quero vincular todas essas paredes ao meu segundo nível de uma só vez. Eu seleciono tudo do projeto, filtro de novo, verificar nenhum, paredes, dou um OK e mudo aqui onde está a restrição superior não conectado, eu coloco para locação e cobertura. E tem outras coisas mais, pessoal. Por exemplo, essa parede, seleciona essa daqui. Ela está na restrição superior como cobertura, mas você quer dar um deslocamento superior de 1 metro, você pode colocar 1 metro aqui e ela sobe 1 metro. Você pode colocar valor negativo também, ó, menos 1 metro, ela vai descer 1 metro em referência àquele teu nível superior. Então você consegue dar deslocamentos aqui. Do mesmo jeito para a restrição da base. O deslocamento da base, eu vou colocar menos 3. Você vai ver que ele vai descer 3 metros aqui. Se eu coloco um positivo, olha lá como que a minha parede começa. Então, é importante você entender esses parâmetros aqui, não só de paredes, mas para tudo, se trabalhar com vínculos dentro do Revit. Deixa eu fazer outra simulação aqui rapidinho. Vou lá no térreo, vou pegar aqui e fazer um retângulo. Imagina ó, que eu faço um retângulo e tenho lá as minhas paredes vinculadas. Estão vinculadas aqui, saindo do térreo até locação e cobertura. Agora eu abro, por exemplo, a vista de locação e cobertura, que é o meu segundo nível, e vou desenhar aqui um piso representando uma laje, tá? Vou fazer como piso mesmo. E faço como se fosse uma laje aqui por fora.
você tem que observar como é que os objetos eles trabalham aqui no Revit. Então, voltando para a elevação frontal, essa nossa laje que nós criamos, ela está com a base superior dela no nível 3. Então, ela está entrando aqui dentro da parede. O que você pode fazer? Eu acho que eu mostro isso até em algumas aulas que o Pablo está vendo lá. Ó. Essa parede, ela está entrando aqui, essa laje está entrando dentro da parede. Então, eu costumo fazer o quê? Costumo dar um deslocamento aqui. A altura do deslocamento, a mesma altura da minha laje, que é de 12 centímetros. Então, eu coloco o ponto 12 aqui, dou um Enter, porque fica certinho, tá vendo? A minha parede está aqui nesse ponto, deixa eu olhar de frente. E acima eu tenho a laje. Depois eu poderia até unir isso aqui, lá em modificar. Tem tecla de atalho para tudo isso. Ó. Unir, seleciono a laje, seleciono a parede, laje, parede. E aquela linha acaba até saindo, eu faço a união. Você poderia ir unindo os outros lados também. Então é importante você trabalhar com vínculo. Porque imagina agora que é o seguinte. Eu vou até colocar de volta aqui esses níveis no 3D mesmo, para vocês verem. Imagina a situação. Eu vou lá agora e vou mudar aqui de 3 metros para 3,50. O que acontece? A minha parede sobe até 3,50. A minha laje ela subiu para o nível 3,50 e manteve a altura do deslocamento de ponto 12, então ela está aqui em cima. Poderia ainda voltar em locação e cobertura e criar algumas paredes aqui, ó, como se fosse uma platibanda. Faço aqui... Estou dando alguns exemplos, tá? Para quem está começando, geralmente isso aqui. E a parede está entrando lá embaixo também. Então o que eu faço? Seleciono e dou o deslocamento. Ó. Poderia ter dado o deslocamento antes de colocar ela, de ponto 12. Vou construindo certinho aqui. Essa é uma das maneiras, tá? Porque eu acredito que seja assim, né? Você tem a parede, você tem a laje e depois vem a platibanda por cima da laje. Então você pode fazer dessa forma. Uma outra forma também de você trabalhar, se eu não tenho esse deslocamento, eu vou deixar o deslocamento aqui em 0 da laje. Lá está. Essas paredes também deixo aqui em 0. O que eu posso fazer? Posso selecionar todas as paredes que eu tenho aqui embaixo, anexar topo a base e clicar na laje. Porque o que ela faz para mim? Se você observar agora, ó, vou ocultar o piso até aqui. Ó, anotar elevação do ponto. Ela está com 3,38 aqui a altura da parede. Ela não está mais com os 3,50, porque eu disse para a parede. Então, quando eu falo que os objetos no Revit são inteligentes, é isso. Eu falei para essas paredes aqui de baixo se anexarem à minha laje. Então, é uma das formas também de você trabalhar. E a laje fica certinho. Aqui em cima na platibanda você não precisaria dar o deslocamento. Então, sempre preste bastante atenção nessa questão dos vínculos que você está trabalhando aqui dentro do Revit. Espero ter respondido a sua dúvida aí, Pablo, e ter colocado também esse vídeo que pode ajudar outras pessoas quando a gente fala sobre a questão dos níveis e também dos vínculos dessas paredes.